Nosso tema de hoje é o mundo das artes cênicas, mais particularmente a dança, o teatro e o cinema, utilizados como veículos de conscientização da população em geral e em especial do público afrodescendente. Quais são as dificuldades e os desafios, mas também as possibilidades de sucesso para os que dirigem, atuam e produzem nessa área tão importante? Sem pedir licença, sem quase não saber orar, me aproximo de Ti. Porque eu não quero carregar esperanças, não quero apenas abrir as pernas, porque em Teu nome deixei de chorar. Agora, depois que todos deixaram de sussurrar mansamente suas preces, eu, mulher anônima desta América, carregada de mortos e arco-íris, me levanto para te falar sobre as últimas balas e as últimas bombas deste século de infernos. Aproximo do Teu, este ancestral e indiscriminado rosto que todos os dias alguém apaga o sorriso. Sem pedir permissão, sem quase não saber orar, me dirijo a Ti. Porque eu não quero carregar esperanças, porque eu não quero apenas abrir as pernas, porque em Teu nome deixei de chorar. Nosso convidado de hoje é jornalista por formação, mas desenvolveu sua carreira no mundo da dança, do teatro e do audiovisual. Começou exatamente 20 anos atrás no CIDAM, Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, fundado por Zezé Mota, e é dançarino da companhia Rubens Barbot, dedicada à dança afrocontemporânea. Entre seus trabalhos no teatro destacam-se Cine Atlântida, uma chanchada musical, em que fez o papel do ator Grande Otelo, O Reino do Outro Mundo, Orixás, um solo para Solano, sobre o poeta Solano Trindade, e Nego Maia, Pobre Star. No cinema atuou em O Comprador de Promessas e Literatura de Combate, dirigiu O Que Você Tem na Cabeça e Estação Realengo, além de apresentar África Diversa. Vamos conversar com o jornalista, ator e diretor Carlos Maia. Carlos, xará, se você permite, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Cultura em Resenha. E para examinarmos aqui, conversarmos sobre a sua extensa e diversificada carreira, né, nas áreas da artes cênicas, artes visuais, né, também você, uma pessoa que vem do jornalismo. Como é que você passa do jornalismo para esse outro mundo? Como você bem lembrou aí, né? Esse ano é um ano muito especial para mim, porque são 20 anos de trajetória, né? Comecei com a Zezé Mota lá no CIDAM, e curioso que eu entrei já pensando em sair. Eu entrei, né? Eu estava naquele período de término ali do 2º grau, não tinha mais aquela rotina de escola, e eu pensei, assim que eu arrumar um trabalho que me pague um salário mínimo, eu saio do curso. Mas aí eu fui me envolvendo tanto ali com aquele mundo do teatro, fui me encantando, e eu já estava rezando para não encontrar um trabalho, porque eu queria permanecer ali, né? E lá se vão 20 anos ininterruptos. E o teatro, na verdade, foi a porta de entrada para tudo. Através da minha entrada nas artes cênicas,
eu ganhei bolsa para estudar cinema, para estudar jornalismo, tudo veio em decorrência do teatro, na verdade. O teatro veio antes do jornalismo. Veio, sim. Eu queria fazer jornalismo desde os 15 anos de idade, porque eu sempre era o coleguinha da turma que ia lá levar notícia, qual ator que vai ser o super-herói em tal filme. Então, um dia eu pensei que eu poderia trabalhar com isso, né? Gostava Oi? de escrever? Sim, televisão, influência ali da televisão, mas principalmente esse mundo do cinema, do entretenimento, né, do mundo dos games, super-heróis. Isso me motivou a fazer jornalismo com 15 anos, mas o teatro veio antes ainda, né? E o que você fez? Você lembra da sua primeira atuação com o Sidan? Com o Sidan foi o espetáculo O Caso do Vestido. Foi a montagem final do curso, né? E eu lembro muito, foi dirigido pela Iléa Ferraz, uma equipe de ótimos profissionais, tinha Ivan Alves, Jorge Maia ali dando aula para a gente de canto. Foi a minha primeira experiência, né? E esse trabalho tem um simbolismo muito grande para mim, né? Mas no mesmo ano eu fiz um trabalho também ainda pelo Sidan, que foi o Boi e o Burro a Caminho de Belém. Foi uma montagem que foi o meu primeiro cachê, né? E eu lembro até hoje, eu lembro que eu ganhei o cachê e saí, fui para Uruguaiana comprar roupa, ajudei em casa, né? A gente comprou o gás. Isso na época com um cachê de R$ 100 há 20 anos atrás, para ver o que dava para fazer, né? Me senti como se tivesse ganhado na Mega Sena com R$ 100, né? E você se lembra do tema dessas duas peças? O Caso do Vestido é baseado num poema do Carlos Drummond, né? Era um poema que foi teatralizado de forma muito bonita, né? E eu lembro muito, né, que naquela época eu tinha 19 anos naquela montagem e eu não tinha ainda a compreensão da complexidade daquele texto. Depois, tanto do texto quanto também da estrutura de montagem, né? Foi uma montagem ousada, né, muito desafiadora, né, ali pela Iléa Ferraz. E foi uma coisa mágica, né? A gente viu de fato aquela magia do teatro acontecendo. Eu lembro até hoje de tudo, do elenco, da galera toda. E o Boi e o Burro é um alto de Natal, né? Aquela coisa do Natal ali. E eu interpretei o Rei Negro, né? Um dos três reis magos, o Rei Negro. Foi uma experiência muito bacana. Que idade você tinha nessa época? 19 para 20. E eu me achava velho. Falei, eu tô velho, eu entrei velho no teatro, não vou continuar. Estava prestes a sair do curso por N motivos, né? Mas quis a vida que eu permanecesse, né? E o que te levou para a dança? Na verdade, assim, quando eu me dei conta de que eu seria ator, né? Porque quando eu entrei no curso do Sidan, eu ainda estava naquela indefinição. Eu falo que o Sidan foi o meu pontapé inicial para entrar nessa área. Mas quando eu me dei conta de que eu seria ator, eu saberia que eu estaria envolvido com tudo, né? Com canto, com a dança. Embora eu não me considere cantor, nem dançarino, bailarino, mas eu sabia que essas linguagens, uma hora, iam me atravessar. E a minha entrada na dança, né, foi através da companhia Rubens Barbot. Eu fui fazer um teste por um espetáculo em específico, né, que era um espetáculo que não tinha nada a ver com dança, com musical. Fui lá, não passei no teste, mas conheci um amigo que estava ali também no teste, ele era da companhia Rubens Barbot, ele me chamou, vai ter um trabalho na minha companhia, a gente precisa de gente. Aí eu falei, mas é de dança, eu não sou bailarino, não sei nem botar um pé na frente do outro. Ele falou, não importa, vai lá que o trabalho dá para você fazer. Aí foi quando eu conheci o Rubens Barbot, o Gato Larsen, a companhia. Eu lembro que a primeira aula que o Barbot deu, que ele fez um movimento lá de braço, eu falei, meu Deus, isso aqui não é para mim, é muito difícil. Mas o Barbot, né, é muito generoso, o Gato, eles sabem tirar o talento de cada um, eles veem o potencial de cada um e acreditaram e investiram, né? E eu tô lá até hoje, né? Já se passaram 16 anos. E a companhia de dança do Rubens Barbot é uma referência no chamado afrocontemporâneo. Quais foram os grandes momentos que você viveu nessa companhia? Poxa, vou te falar que todos. O primeiro trabalho que eu fiz na Rubens Barbot foi um trabalho chamado Sucesso nas Ruas, né? Que nós dançávamos clássicos, né? Assim, de todos os tempos, de todas as épocas, né? Foi um trabalho bem bacana. Aí no ano seguinte foi um grande desafio com o espetáculo Quase uma História.
porque era um espetáculo basicamente de dança afrocontemporânea, e eu entrava com um texto de teatro, com uma movimentação, né, ali criada com gato, barboa, e virou dança, né? E eu nunca me considerei dançarino, bailarino, mas todo mundo que vê esse trabalho fala: nossa, você dança muito, você fez contemporâneo e tudo. E isso ficou marcado, né? Porque todo o trabalho que eu faço, fora da Companhia Rubens Barbosa, as pessoas me veem com essa pegada da dança, né? Isso fica na gente, né? Como eles são bons, né? O Rubens e o gato, né? Na É, preparação, né? a generosidade, né? O acreditar, né? O acreditar. Tinha movimentos que o Barbô fazia que eu falava, gente, isso não é para mim, como é que eu vou fazer isso? Mas tem coisas que ele fazia por outro lado que eu me identificava, né? Eu falei, nossa, isso é meu. Eu já tinha isso no meu corpo e minha memória não sabia, estava desacordada. E aí, no processo, no trabalho, até algumas coisas que eu achei que eram impossíveis, né? Hoje eu me vejo fazendo, embora eu esteja mais velho, né? Com mais peso, mas aí eu ganhei essa consciência corporal, né? E a companhia tem uma coisa muito bacana, que ela abraça várias linguagens que a gente tem no nosso corpo, não necessariamente o do bailarino. Hoje nós temos o Éder, que é um ator que também tem a pegada da dança, tem o Wilson, que é bailarino, né, com a dança de rua, tem eu, que tenho a minha formação basicamente de ator, né? E sempre nessa mistura a companhia faz trabalhos belíssimos, juntando essas particularidades, né? E a gente vai um aprendendo com o outro. E aí, da dança para o teatro foi um pulo. O teatro foi o carro-chefe de tudo, né? Como eu falei, a partir do momento que eu tomei essa consciência de que eu seria ator, foi o momento que eu vi que eu teria que estar ligado em todas as linguagens, né? Eu teria que dar conta da dança, teria que dar conta do canto. Foram as coisas que foram vindo, né? Os trabalhos vão chegando, a gente tem que buscar aperfeiçoamento. E você se lembra qual foi a primeira peça que você trabalhou? O primeiro espetáculo mesmo que eu fiz foi na época da catequese da igreja, porque a gente sempre fazia aquelas peças de Paixão de Cristo, e aí, quando eu era criança, aquilo me despertou um fascínio de eu ver aquelas pessoas ali nos bastidores, né? Eu lembro até hoje, na Sexta-feira da Paixão, eu do lado de fora, assim, da igreja, vendo aqueles jovens, né, que para mim, que era criança, eram pessoas adultas já, todo mundo se vestindo ali, falando, cochichando, aquela ansiedade de entrar em cena, aquele nervosismo, e aquilo me fascinou de alguma forma, né? Então eu fiz essas peças, assim, eu lembro que quando eu era criança, eu fiquei conhecido como Jesus Negro, o Jesus Preto do bairro, porque eu fiz uma peça lá como Jesus, depois eu fiz Paixão de Cristo aí já na adolescência, e depois já entrei no Cidan. Foi meio que em sequência, né? Carlos, conta para nós como é que foi esse fascínio pelo teatro. Então, eu sempre falo que a minha primeira inspiração para entrar no teatro foi o meu amigo Bruno Moraes, né? Que foi quem me falou do curso do Cidan, da Zezé Mota, né? Mas antes disso, lá na minha infância, eu tive uma referência da minha mãe. Quando eu era criança, bebê, eu tenho essa memória muito forte até hoje. Ela pegava, minha mãe, no caso, pegava panos, né? Fraldas que eu usava, ela enrolava na mão e contava historinha, fazia um boneco com a mão, né? Ela chamava de Kun. E aquilo ali me marcou muito. Ela contava historinha e eu interagia na história. Daqui a pouco ela largava o pano, né, a fralda, a gente ia só na boca, ali na oralidade, ela falando. E eu acho curioso que minha mãe nunca teve formação de ator, de teatro. Ela nunca teve, né, essa vida de teatro. E isso me fascina muito, né? Eu tenho muita curiosidade em saber se ela herdou isso da avó dela, se é uma coisa que já veio de tradição, e é uma coisa que eu levo muito, né? Assim, comigo. Mas aí depois, na infância, né, naquelas aulas de catecismo, vendo ali os jovens interpretarem Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa, me fascinava ver aquela coisa toda, aqueles figurinos, aquelas pessoas comentando, falando, aquilo era muito legal. E na catequese a gente fazia muita pecinha de teatro. Eu fiquei no bairro conhecido como Jesus Preto. Ah lá, o Jesus Preto, Jesus Preto. Porque eu fiz numa vez, né, uma encenação lá na missa. Aí eu fiquei famoso no bairro. Então essa área do teatro sempre me fascinou, mesmo sem eu saber, né? Sem eu ter conhecimento, aquilo ali já foi sendo introjetado em mim pela minha mãe,
por essa vivência, né, no bairro, né, por aí. Com certeza potencializada pela sua vocação. Sim, sim, mas é uma coisa que eu aprendi, né, nessa trajetória toda que parece clichê, mas é verdade. A gente ter vocação, mas não ter aquela garra, aquele sangue nos olhos, o desejo, a vocação ela não ajuda muito não. Porque eu já vi muita gente vocacionada, mas meio que se acomoda, né? Fica esperando que alguém descubra o seu grande talento e aí a vida passa, né? Aí eu sou muito ousado também, abusado, né? Eu vou atrás do que eu quero, não meço esforços. Tinha períodos que eu ia ensaiar peças de teatro só com o dinheiro da passagem da ida, depois eu ia pedir na galera, tem aí 10 centavos, tem 5 centavos para me ajudar. A gente tem que ter esse ímpeto de ir adiante, né? E você interpretou grandes ícones das artes cênicas, da literatura afro-brasileira, mas nós vamos voltar a esse tema no próximo bloco. Ator, diretor, produtor, você fez praticamente de tudo no teatro. Agora, como é que foi interpretar Grande Otelo e Solano Trindade? O Grande Otelo foi uma honra, porque quando eu me descobri enquanto ator negro, eu descobri a grandeza, a importância do Grande Otelo, porque a minha referência dele era só a Escolinha do Professor Raimundo, algumas participações pequenas em novelas. Depois eu fui percebendo a grandeza desse homem, né? E eu tinha uma afinidade muito grande com a figura dele. Então, quando eu fui convidado a ser Grande Otelo, foi uma honra e, ao mesmo tempo, foram vários desafios, porque o diretor falou para mim: ó, o Grande Otelo era magrinho, você está muito gordo. Comecei a correr, fechei a boca, fazia exercícios todos os dias, afinei o corpo. Depois ele falou, o Grande Otelo cantava, você canta? Comecei a desenvolver ali umas técnicas ali, eu corria quilômetros ouvindo música e cantando, fazendo movimentos corporais cantando para aquilo se encaixar no meu corpo, e fluiu, né? Foi um dos trabalhos assim que eu tenho maior orgulho, que me trouxe uma grande satisfação e reconhecimento também das pessoas, né? Até hoje quem viu lembra e fala: o Grande Otelo, o Grande Otelo. É uma satisfação enorme, né? Interessante porque essa sua descrição mostra a confluência entre três fatores importantes: a vocação, com certeza, a oportunidade e a determinação. Com certeza. Com certeza. É tudo, né? Assim, eu tenho consciência de que se não fosse esse primeiro curso do Cidan, minha vida teria tomado um caminho muito diferente, porque eu estava até procurando alguns cursos de teatro, eu olhava os preços, nossa, um curso R$ 40, esse custa 30, e eu não tinha essa grana. Isso lá em 2000, 2001, né? Era muito caro. E é importante existirem programas, né, sociais, até políticas governamentais que assegurem essas potencialidades, né, esses desenvolvimentos de potencialidades. Que o que eu mais conheço são jovens, adultos que não têm esse aporte, né, e ficam pelo caminho, né? Porque por mais que existam ONGs, projetos sociais, eles não conseguem dar conta, né, disso tudo. Então é importante que existam políticas públicas mesmo, né, independente de quem esteja no governo, que assegurem esses direitos do jovem, da criança e de qualquer pessoa, né? Políticas de Estado, não de governo. Exatamente, políticas de Estado. E como é que foi interpretar esse grande nome da intelectualidade afro-brasileira, da militância negra, Solano Trindade? Aí foi um outro desafio, né, assim, porque quando eu interpretei o Solano, o desafio é que era um monólogo. Eu estava sozinho em cena e eu não tinha ninguém para me aportar ali, né? Era eu e eu. E o desafio é porque era um espetáculo muito musicado, né? Embora não fosse um musical, ele tinha músicas e eu dançava, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz fora da companhia Rubens Barbot, onde eu pude mostrar, né, o que eu aprendi lá com essa coisa da consciência corporal, da dança, a influência do afro. Então, as aulas do Luiz Monteiro, da Valéria Monan, valeram muito a pena, que eu consegui adquirir esse repertório corporal, né?
E foi muito bacana, foi um trabalho muito bacana, porque é uma poesia forte, né, contundente, porque ele fala do social, ele fala da política, da fé, e fala também da vida cotidiana, do amor, das coisas mais triviais, de uma forma belíssima. Um grande presente. E Negro, Maia, Pobre Star. É É uma o, autobiografia? O que é isso? é o Nego Maia Pobre Star. Esse espetáculo, eu chamo ele de uma comédia de humor, que eu faço uma grande gozação, né, em cima, uma brincadeira, eu conto a minha história de forma bem humorada, minha trajetória, né, os percalços pelos quais a gente passa, os estereótipos que muitas vezes são colocados em nós por diretores de TV, pela publicidade. Eu faço uma piada disso tudo com uma crítica também, e eu falo que esse espetáculo é o momento de eu mostrar todos os meus dotes, todas as minhas potencialidades. É um espetáculo para me vender enquanto profissional. Então, ali eu brinco, a plateia participa muito, tem música, tem dança, tem interação das pessoas, as pessoas vêm, cantam, dançam. É um espetáculo que eu pretendo levar ele ainda a aperfeiçoar e levando ele por um bom tempo ainda, né? E ele teve um retorno muito grande das crianças. Crianças gostam muito desse trabalho, né? Porque ele é bem colorido, ele é bem para cima, é livre para todos os públicos, né? E eu nem esperava atingir as crianças, eu fiz mesmo para os adultos e a galerinha gostou, né? Então, a melhor crítica que pode ter é da deles, né? Porque quando eles não gostam, eles detonam mesmo. Fico muito lisonjeado por isso. Numa entrevista, você fala como nesse trabalho você conseguiu tratar de temas sérios com leveza e como isso é importante. Fala para nós. Porque eu costumo dizer, a gente está vivendo um período tão sombrio, tão agressivo, seja nas redes sociais, seja nas ruas, violência de N formas, que pelo menos eu, né, eu acredito muito nesse caminho do humor e da leveza. A gente pode enfrentar temas sérios, a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar das coisas, mas a gente não precisa ser tão carrancudo, tão tão punho fechado o tempo todo, né? Tanto soco ao mesmo tempo. A gente pode rir, a gente pode brincar, as pessoas estão precisando de um pouco de leveza, né? As pessoas precisam de um pouco de riso, de alegria, e é isso que eu contribuo com o meu trabalho, né? Além de dançarino e ator, você e também diretor de teatro, mas você é diretor de cinema. Qual é o tema de O Comprador de Promessas? É uma gozação em cima do Pagador de Promessas? Na verdade, assim, eu nem me considero dançarino, bailarino, não. O que eu assumo mesmo que eu sou é ator jornalista. E isso eu assumo que eu sou. Mas aí eu tive incursão, né? Aí eu me considero, dirigi dois documentários, que é o Estação Realengo e O Que Você Tem na Cabeça, e participei como ator de inúmeros curtas, né? Entre eles o Comprador de Promessas, né? Que é a direção do Pedro Bento, que é um trabalho, tem essa inspiração, né, o nome do Pagador de Promessas, e é uma história bem humorada, é uma comédia muito bacana, que é um cara que não acreditava em nada, e um dia a mulher dele o obriga a ir subir a escadaria da Penha, ele muito contrariado vai, mas ele vê que a partir daquele momento, várias coisas que ele queria começam a acontecer. Então ele vai que nem louco, subindo tudo que é escada para conseguir as coisas que quer, né? Uma coisa bem humorada, bem divertida. Ele foi feito em 2009, e é impressionante que até hoje as pessoas gostam, as pessoas comentam. É muito bacana. E diga para a gente o que significa para você literatura de combate. Literatura de Combate foi um docudrama, que eu participei, né, dirigido pela grande Ana Campos, né, que é diretora, roteirista de cinema, e ela usa nesse docudrama textos de vários autores africanos, né, que ela tem muito essa pegada com a África, com os países de língua portuguesa. Então, foi uma honra, né, ter participado ali, né, dando corpo a esses poetas, né, a essa poesia africana que, embora esteja próxima, ao mesmo tempo ainda está muito distante da gente, né? A gente ainda tem muito que mergulhar na África, nos seus artistas, nos seus autores. Fica aí a dica para quem quiser, está aí disponibilizado na internet, no YouTube, Literatura de Combate. Vale muito a pena ver.
Particularmente para você, o que você aprendeu com essa literatura? Então, o que eu aprendi, a gente foi até um pouco do que nós falamos anteriormente na questão da dureza, que o continente africano, né, ele passou por esse processo brutal da colonização, né, da colonização europeia, suas riquezas roubadas, né, essas coisas que nós sabemos, e é um povo que, apesar de toda essa aspereza, de todo esse roubo, eles não perderam a esperança, não perderam a poesia, a delicadeza, eles continuam na luta, né, com a sua arte, com o seu modo de vida. Então, conhecer essas referências todas, né? Que é possível combater, é possível lutar e, ao mesmo tempo, manter o afeto, manter essa memória dos ancestrais, né? Não esquecer daqueles que vieram antes de nós, né? Que derramaram sangue antes de nós, né? Como diz a música, né? Com uma canção também se luta e também com um poema também se luta. Nestes 20 anos, vamos dizer, principalmente como ator, diretor de teatro e cinema, você tem percebido alguma mudança do ponto de vista da receptividade à temática negra nesses veículos? Olha, quando eu comecei, eu não tinha tanta dimensão, né, de toda essa discussão, de todos esses temas, né? Zezé Mota foi uma porta de entrada para mim nesse mundo. Depois acompanhei a Rubens Barbosa e depois eu também tive a generosidade ali de conhecer o Zózimo Bubu, que me abriu nesse caminho do cinema. Então, é uma galera que já vem da luta há muito tempo. E da minha trajetória de 20 anos para cá, realmente houve um avanço, né? Houve muitas conquistas, mas que não foram dadas, né? Nada é dado, né? Nenhum direito é dado. A gente teve que lutar muito e luta muito. Aqueles que vieram antes de mim, aqueles que estão aí, né? A galera que está aí da minha geração está aí batalhando muito, criando seus coletivos, arrombando portas, né? Abrindo portas. Eu tenho a minha galera também, que a gente cria nossos trabalhos, a gente desenvolve nossas coisas também. E é assim, a luta ainda é muito grande, não é fácil, porque a nossa luta já começa quando a gente tem que pensar na passagem do ônibus para sair de casa, a gente mora distante, então tem toda essa adversidade que já nos empurra para longe, né? Mas a gente é teimoso, a gente vai furando esse bloqueio, a gente não se deixa vencer. E para a mídia, né? Para a mídia, para a grande mídia, é aquela questão. Eles descobriram o negro, né, como fonte de renda, alguns até falam, o negro está na moda, mas para nós que estamos aí na luta há muito tempo, não é moda, é luta, é muito embate, né? A gente tem a nossa arte para mostrar, tem todo esse mundo de artistas aí, né? Grande Otelo, Zózimo Bubu, Solano Trindade, que merecem ter as suas histórias muito contadas, que ainda não chegou ainda no limite que a gente gostaria, né? Ainda tem muita coisa para ser contada, então é uma luta constante, que está longe de acabar por espaço. Mas qual seria para você a principal evidência dessa mudança? O que poderia mostrar melhor como é agora, diferente de 20 anos atrás? É uma coisa muito bacana que eu vejo que reflete até nas ruas, é aquilo que a gente chama de representatividade, né? A gente vê as crianças hoje, os jovens com cabelão grande. Eu lembro quando eu comecei a usar meu cabelo black, assim, as pessoas ficavam escandalizadas. E hoje as crianças já assumem, o jovem, o adulto, não tem tanto aquele pânico que as pessoas tinham anteriormente. E por quê? Porque as pessoas estão vendo negros nas novelas, nos programas de televisão, no cinema, né? A gente teve aí o Pantera Negra, que foi um marco aí para galera, principalmente para as crianças que viram, né? Eu tive a oportunidade de levar alguns grupos de crianças e jovens para assistirem no cinema, e a gente via o quanto era importante eles verem dois atores negros dando um beijo na boca, né? Um casal negro, e aquilo ali para eles era muito representativo. Então, foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi. E qual seria a mensagem, você com toda essa trajetória, qual seria a mensagem que você daria para os jovens, mais jovens que você, negros, que pretendem ingressar nessas carreiras? Estudar, 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 ler muito, ser persistente, não se contentar com aquilo que, de repente, uma escola, um curso possa dar, por melhor que seja. Buscar sempre estudar, ouvir tudo que é música, ver cinema, tudo que é filme,
televisão, se nutrir de tudo, ler e persistir, porque não é uma carreira fácil, não adianta a gente romantizar, não é uma carreira fácil, porém é muito satisfatória, eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido por esse caminho, assim. Não estou rico, não estou milionário, não estou famoso, mas eu tenho uma coisa que é muito boa, que são os amigos que eu conquistei ao longo desses 20 anos, a trajetória, né, que eu olho para trás, assim, eu me orgulho muito da minha trajetória, porque foi tudo construído com muita luta e com muita honestidade e com a ajuda dos amigos que foram ali me apoiando, né? Porque sem eles eu não conseguiria nada. Sem a minha mãe que me apoiou lá atrás, né? Que não falou não, não me proibiu de fazer nada. Meu pai também, ali sempre torcendo. Então, tenho muito que agradecer a isso, galera. Se manter aí na sua... Não esquecer de onde veio jamais. Estudar sempre, a vida inteira. É Carlos, isso. Carlos Maia, meu xará Maia, muito obrigado pela sua participação, o exemplo que você dá, as possibilidades que você mostra para pessoas como você, com origem periférica, em situação de dificuldade, mas que estão cheias de talento e que querem mostrar esse talento, que querem usar esse talento, inclusive para melhorar a condição ao redor delas, né? Muito obrigado, então, e até uma próxima vez, que seja breve. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar falando. É uma forma de eu estar abrindo aí a celebração desses meus 20 anos de trajetória é através desse programa, né? E dizer também que em breve nós vamos ter um espetáculo aí online, né, com a companhia Rubens Barbô, o Dança Naná, com uma releitura aí do espetáculo que já foi montado 2 vezes na companhia. E vamos seguir adiante.